Seja bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A lesão por esforço repetitivo, mais conhecida por LER, é considerada uma doença ocupacional, ou seja, o empregador tem a responsabilidade de garantir condições de trabalho para evitá-la. Em Cuiabá, uma professora que adquiriu a doença em sala de aula entrou com uma reclamação na Justiça do Trabalho e será indenizada. Uma professora de língua portuguesa poderá receber mais de R$800 mil por danos moral, estético, material e pensão vitalícia, por ter ficado incapacitada para sua atividade por causa de LER. A educadora, que preferiu não gravar a entrevista, atuou nessa escola particular de 1993 até 2005, quando ficou caracterizado o acidente de trabalho em razão da doença. Ela ganhou a ação por ter sido comprovado, através de testemunha, que não havia treinamento sobre postura física dos professores na escola e que o mobiliário nunca fora modernizado. É dever do empregador garantir a todos os seus empregados um ambiente de trabalho seguro, sobretudo. E para isso, ele deve tomar uma série de precauções. Segundo este fisioterapeuta, especializado em ergonomia e saúde do trabalho, a prevenção da doença é simples. Ela pode ser prevenida basicamente com ações de ergonomia, que é prevenção do mobiliário, prevenção de ações que possam estar acontecendo no ambiente de trabalho desse colaborador, dessa colaboradora. Mas quando não é feita a prevenção, o preço das consequências é alto. É um conjunto de sintomas caracterizado por dor, inflamação em cotovelos, em punhos e que pode levar ao afastamento do trabalhador. Glaciane é professora de alfabetização há 23 anos. E passa uma boa parte do seu tempo escrevendo. 1 hora e meia, né? Aí fora as horas extras que você vai fazer os cartazes, você já gasta quase mais de 1 hora, né? Com receio de perder os movimentos das mãos, fez do exercício um hábito. Eu faço exercício com a mão, né? Porque às vezes a mão começa a formigar, né? Aí você tem que estar se movimentando sempre, né? Para que não cause problemas futuros. O empregador, normalmente ele coloca o empregado a atividades repetitivas, sem equipamentos necessários de proteção, sem uma ginástica laboral, a carga horária excessiva. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso divulgou a lista com os nomes dos maiores devedores de processos trabalhistas. O conteúdo está dividido em duas listas. A dos 100 maiores devedores de processo trabalhista em Mato Grosso de pessoa física e os outros 100 de pessoa jurídica. Para tornar mais transparente as nossas ações, os nossos esforços, né? E de certa forma também compelir esses empregadores a tomar iniciativas que possam quitar essas dívidas junto à Justiça do Trabalho. A Travassos Segurança ocupa o topo do ranking de devedores, configurando em primeiro lugar como pessoa física e em segundo como jurídica, com 246 processos. Os dados foram retirados do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT, criado em janeiro deste ano para municiar a emissão da certidão negativa de débito trabalhista. Um documento essencial para participar de licitações públicas. A princípio, a Lei 12.440 de 2011, que entrou em vigor em janeiro, estipulou que, para participar de licitação, como condição de habilitação, a empresa tem que estar regular com a Justiça do Trabalho. Essa regularidade ela se comprova através da certidão negativa de débitos trabalhistas. Desde que o documento passou a ser exigido, a procura para estar em dia com a Justiça Trabalhista aumentou. E nós tivemos uma grande demanda, principalmente de bancos, telefônicas, né? Empresas que participam diariamente de licitações públicas, que procuraram a Justiça do Trabalho, quitaram os seus débitos ou garantiram a dívida. A revista íntima indevida no ambiente de trabalho pode causar constrangimento ao trabalhador e até danos psicológicos. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso tem agido com rigor para inibir essa prática no estado. Mas você sabe em que casos ela é legal? A repórter Priscila Auer foi atrás dessa explicação. Em setembro de 2011, o desembargador Edson Bueno
foi relator de um processo de dano moral caracterizado, onde o réu era uma empresa de distribuição e comércio de mercadorias, que praticava revistas em bolsas e sacolas de forma indiscriminada, ou seja, atingindo todos os empregados indiretamente. A empresa foi condenada a pagar indenização no valor de R$10 mil por criar um ambiente de trabalho desgastante e expor os empregados. Tem algumas outras situações que não são consideradas revista íntima, mas são atributos também que ferem a dignidade, como, por exemplo, e-mails, que são e-mails que colocam a pessoa numa situação vexatória, humilhante, ou que vai reduzir a sua capacidade enquanto ser humano. Mas engana-se quem pensa que todo tipo de revista íntima, que envolve contato físico ou vistoria em pertences pessoais, como bolsas e sacolas, é ilegal no ambiente de trabalho. Em algumas atividades, ela é permitida, desde que o empregador não submeta o empregado a uma situação vexatória. Geralmente em empresas ou estabelecimentos comerciais em que se trabalha com miudezas, com pequenos objetos. Tem-se o exemplo de empregados ou dos terceirizados que trabalham na Casa da Moeda, é um exemplo muito típico, né, no direito. São empregados que em algumas situações, em algumas atividades financeiras, precisam, obviamente, na troca de roupa, né, para colocar o uniforme, eles são obrigados a deixar num determinado local todos os seus pertences pessoais e passar por detector de metais, passar por uma revista, obviamente respeitando, né, a privacidade e a intimidade dos seus empregados. Para identificar quando essa prática deixa de ser legal, alguns critérios devem ser levados em conta na hora de avaliar se realmente houve o dano moral. O empregador não pode ferir os direitos do empregado ou fazer revistas de forma discriminada entre os seus empregados. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso tem agido com rigor para punir esse tipo de crime. A aplicação da indenização é uma das formas de evitar que o autor da ação faça outras vítimas. A Justiça do Trabalho tem atuado de forma firme naqueles casos concretos e tem fixado um valor da condenação que, na visão da Justiça, traz uma espécie de minoração da dor interior que o trabalhador que foi vítima de revista íntima teve. Somente este ano, cerca de 14 mil brasileiros serão acometidos pelo câncer de boca. Os sintomas dessa doença silenciosa e onde procurar ajuda, a gente fica sabendo na entrevista depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já. O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos. O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seu site os mais variados tipos de informações e serviços, além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã.